Beatriz Furque. Hoje no canal Direito com Elas, a gente continua tratando do contrato de seguro dentro desse cenário de pandemia em relação ao coronavírus ou Covid-19. Na verdade, hoje, pessoal, o assunto é o seguro viagem, porque muitas pessoas estão em trânsito, não conseguem regressar para o país de origem e em determinadas viagens, sobretudo em viagens internacionais, é imprescindível a contratação do seguro viagem, principalmente para os países que fazem parte de um tratado chamado Tratado de Schengen, que exige que os turistas contratem o seguro viagem quando são turistas que se destinam a esses determinados países que são signatários desse tratado. O seguro viagem, pessoal, ele é um seguro que garante uma indenização limitada a um capital segurado. Essa indenização, ela cobrirá os riscos acobertados pela apólice de seguro, ou por meio de reembolso, ou por meio de prestação de serviços diretos. Claro que dentro desse período de viagem, dentro do prazo ajustado e no destino de viagem. O seguro viagem no Brasil, até em vídeos anteriores a gente já tratou do assunto, você pode conferir, mas o seguro viagem é tratado pela resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados de número 315 de 2014. E o questionamento é se haveria, nesse momento de pandemia, cobertura para as hipóteses do coronavírus dentro das apólices de seguro viagem. As apólices de seguro viagem costumam cobrir despesas médico-hospitalares ou odontológicas, assim como, em algumas circunstâncias, o extravio, a perda de bagagem, cancelamento da viagem ou dos voos e também hipóteses de traslado do corpo, morte em viagem, morte acidental e as hipóteses de incapacidade, de invalidez por incapacidade total ou parcial. No caso do seguro viagem, pessoal, recentemente foram feitas algumas pesquisas em relação às coberturas do coronavírus e algumas seguradoras se posicionaram no sentido de que dariam cobertura e outras não. Essas seguradoras consultadas, em verdade, aquelas que garantiram que dariam cobertura, ou seja, que reembolsariam quaisquer despesas médico-hospitalares em decorrência da Covid-19, foram a Allianz Seguros, a Assistcard, a Travel Ace, a Cyclic Seguros e a Mafre Seguros. Outras seguradoras indicaram que, nos seus clausulados, nas condições gerais das suas apólices de seguro, haveria exclusão expressa para a hipótese de epidemias e pandemias. E seriam, nesse caso, as seguradoras Affinity, Elo AIG, Mastercard e, por último, a Visa, que disse que faria um estudo mais aprofundado de acordo com o caso a caso. O que acontece, pessoal, é que o contrato de seguro viagem é uma espécie de seguro de pessoas, tratado pela resolução da SUSEP de número 302 de 2005. E esses seguros de pessoas, em algumas categorias, excluem, sim, expressamente, hipóteses, por exemplo, de guerra, de motim e, inclusive, epidemias e pandemias. Agora, a imprensa tem noticiado, inclusive, que nenhuma hipótese de despesa médico-hospitalar seria coberta pelas seguradoras enquanto vigente essa circunstância de pandemia, declarada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde. O que não é verdade, pessoal, porque imaginem que eu, tendo ido viajar, quebrei a perna.
Se eu quebrei a perna, nada teria a ver a despesa médico-hospitalar em relação à minha perna com o fato de ter sido decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que se admitiria, claro, a depender do que dispõe as condições gerais da apólice de seguro de modo expresso e de modo claro, isso por óbvio, é que não seja dada cobertura para as hipóteses de Covid-19, isso ou nas questões de prestação de serviços diretos ou reembolso de despesas médico-hospitalares, se a doença cuja recusa foi proferida pela seguradora tem relação direta com a Covid-19. Então, se eu tenho, por exemplo, uma gripe em uma viagem e se não houve o diagnóstico para a Covid-19, seria sim admissível a cobertura dessas despesas médico-hospitalares, ou diretamente ou através de reembolso. Mas se dentro das condições gerais da apólice de seguro de viagem que eu contratei, existir expressamente a exclusão de cobertura para a pandemia, nesse caso, sim, não seria admitido nem o reembolso e nem a prestação de serviços diretos para atendimento médico hospitalar em virtude da Covid-19 ou do coronavírus. Claro que os clausulados, as condições gerais que acompanham as apólices de seguro têm que ser escritas de modo bastante claro e, claro, se tratando de riscos excluídos, esses riscos têm que ser grafados em letras maiúsculas, em negrito e de forma que o consumidor possa identificar claramente essas circunstâncias. Mas se você vai viajar, se é imprescindível viajar ou se você está viajando e não conseguiu retornar ao seu país de origem, o seguro viagem que você contratou pode sim dar cobertura para as despesas médico-hospitalares em decorrência do coronavírus. Basta que você verifique as condições gerais da apólice de seguro contratada. Alguns casos, sim, é admitida, em alguns casos, a recusa dessa cobertura se houve previsão expressa no contrato de seguro. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, nos enviem e no próximo encontro a gente continua falando de pandemia e da cobertura do seguro de vida. Um beijo e até o próximo encontro, pessoal!